Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, o que é muito importante nestes dias. Nessa semana, estamos tratando sobre esse tema, o tema do desânimo, da depressão, do abatimento, não é? E nós temos buscado aí textos, versos que podem realmente mostram a ação de Deus e nos orientam realmente diante de uma situação como essa. E hoje nós vamos falar também sobre o refúgio contra o desânimo. Existe um refúgio contra o desânimo, quando você está no momento de angústia e de tristeza. E vamos ver isso lá no Salmo 61, do verso 1 até o verso 3. Está escrito: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Então aqui o salmista, Davi, fala exatamente e coloca diante de Deus o quê? A sua oração. Agora eu quero mostrar uma coisa para você. A sua oração deve ser um refúgio. A sua oração é um refúgio em Deus, em Cristo. A sua oração te leva a se refugiar, a se proteger, a ficar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, como diz no Salmo 91 também. Então aqui Davi mostra isso. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Mais uma vez, estamos vendo aqui o salmista escrevendo e reagindo e orando a Deus no ponto de vista do seu relacionamento com Deus, da sua própria vida, dos acontecimentos ao seu redor, de que o seu coração estava abatido. Ele estava desanimado, ele estava depressivo, ele estava realmente olhando por uma situação difícil, de dor, de angústia, de tristeza. E essa é uma situação muito comum nos dias de hoje. Muitas pessoas têm ficado abatidas e passam muitos dias, semanas, meses, até anos nesse abatimento. O pior é que esse abatimento vai crescendo cada vez mais e deixando a pessoa cada vez mais fragilizada, mais perdida, mais confusa, mais sem identidade, mais sem saber o que fazer. E então, em um momento está alegre, feliz, no outro momento está desanimado, perdido, angustiado. Então, essa situação, esse sobe e desce, que nunca muda, traz mesmo um abatimento. Mas o que o salmista fala aqui? Senhor, eu clamo a ti. Veja, eu quero mostrar para você a importância de você se achegar a Deus, como se você fosse, diante dessa situação que você está vivendo, para um refúgio. Um lugar onde você ficaria protegido. Não seria bom? Pois é, este lugar é o Senhor. Este lugar é dobrar o seu joelho, é orar, é entregar diante de Deus a sua oração, mas não de uma forma qualquer. Não é como se fosse apenas uma reza, mas se posicionar em Deus com seus sentimentos, falar: Senhor, eu estou me sentindo desanimado, eu me sinto muitas vezes desamparado, eu me sinto muitas vezes assim abatido, mas eu olho para o Senhor e clamo a ti. Por quê? Porque o Senhor me tem sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Sabe o que é essa expressão, torre forte contra o inimigo? É por conta das muralhas. Então eles construíam torres, não é? Fortes de pedras, não é? Para que quando viesse o inimigo, ele não conseguisse penetrar naquela propriedade, penetrar naquela cidade, por causa dessas torres fortes construídas, não é? Muito fortes para resistir ao inimigo. Então Deus é a nossa resistência contra o abatimento, a depressão. É importante que você entenda isso, porque talvez você possa imaginar que a tua resistência contra o abatimento vem de alguém, vem de a solução de um problema, vem de um dinheiro, vem de uma cura, mas eu quero mostrar para você, preste atenção. Davi não cita aqui o seu abatimento como você sabe que o meu problema é esse, tá me faltando isso, eu queria que acontecesse aquilo, e tem essa pessoa, e eu me sinto desanimado. Davi não fala isso. Davi fala: Senhor, eu estou abatido, mas eu busco o Senhor para me libertar desse abatimento,
porque o Senhor é o meu refúgio. A minha oração sobe, a minha oração é um refúgio. Quando eu oro, estou protegido. E eu vou buscar em ti o auxílio, porque o Senhor é torre forte para resistir contra o inimigo. O inimigo é a depressão, o inimigo é a tristeza, é o abatimento. Então, suba nessa torre forte nessa manhã, fortaleça-se no Senhor, na força do poder que vem de Deus para resistir à depressão, ao desânimo, e ore ao Senhor com fé e entregue a sua vida a Cristo. E não se esqueça, Jesus está disposto. E você?